Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar aqui, né, irmãos? Falando do amor de Jesus, porque Deus ele é fiel, Deus é grande, poderoso, tem nos ajudado a permanecer de pé. Verdade. Porque não é fácil, irmãos. Nós estamos passando um momento difícil. Nós atravessamos uma época muito difícil. A igreja está passando só pela misericórdia. Aleluia. Mas Deus tem segurado nas nossas mãos. Deus tem dado graça para nós estar de pé. E graças a Deus, orando a Deus, Deus me deu uma palavra. Estava um pouco preocupada porque a direção do culto era isso e eu me deu uma palavra. Aleluia. Mas eu não posso sair. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, amém? Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo, louvado seja Deus, 32, e versículo 22. Deus falou muito forte comigo nesta palavra. E eu creio que Deus vai dar uma direção ali, aleluia, da maneira que o povo vai receber e vai sair abençoado. Porque a palavra de Deus, ela nos abençoa, nos restaura. E por isso nós devemos prestar bastante atenção. Vamos ler aqui em Gênesis 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jacó. E tomou e fez-nos passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia. E disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu li nessa, pode sentar aí, igreja. Eu li nessa igreja uma história que todo mundo conhece. Todo mundo, todo dia quase, a gente vê pregar sobre Jacó. Aleluia. Né? Mas toda a pregação, Deus dá uma direção. Deus tem uma interpretação para nós conforme a nossa necessidade. Deus já falou aqui de várias formas, falou coisa linda. Deus é maravilhoso, Ele sabe como tratar com Deus. Aleluia. E aqui, irmão, Jacó, irmãos, lá no capítulo 27, aleluia, Jesus, Isaac chamou Esaú e falou para ele: filho, vai à caça, pega suas flechas e vai caçar e traga uma caça para fazer um guisado gostoso para mim. Aleluia. Esaú foi para caçar, pegar o animal para fazer para o pai dele. Mas no momento que Isaac estava falando com Esaú, Rebeca estava ouvindo, a mãe de Esaú e mãe de Jacó estavam ouvindo o que Isaac estava falando para Esaú, pedindo para Esaú. E ela ouviu. O que ela fez? Ela chamou Jacó e disse: olha, eu ouvi o seu pai chamando Esaú e pedindo que ele buscasse uma casa e fazer um guisado gostoso. Agora você vai ouvir o que eu vou te falar. Ouve, obedece o que eu te mando. Rebeca, a mãe de Jacó, vai agora
lá no rebanho pega 2 cabritos e traz para mim, porque eu vou fazer um guisado gostoso e tu vai levar primeiro pro teu pai. Aleluia. Aleluia. Jacó disse: mãe, mas eu não sou peludo, eu sou um homem liso. Isaú é peludo. Quando ele me roubar, ele vai saber que eu sou enganador. Aleluia. Aleluia, Jesus. A mãe dele falou: em vez de eu buscar mesa, eu vou trazer maldição. Ela disse: nem que a maldição cai sobre mim, mas tu vais fazer o que eu estou te mandando. E ele, obedecendo a mãe, foi. Ela fez o guisado e Isaú lá procurando, porque para caçar não é rato, demora. E ele não é a mãe de Isaú, que a mãe de Jacó usou de esperteza. E aí, quando ele chega, o mais lindo que eu vi, irmão, que Isaac duvidou. Aleluia. Ele ainda velho, ele estava bem velho, mas ele não estava fora dele, não. Ele estava com sentido bom. Aleluia. E quando Jacó chega e ele fala: pai, eu trouxe um guisado gostoso e tu pediu. Ele falou: quem és tu? Quem é? És tu, meu filho? Ele disse: eu sou Jacó. Não, eu sou Isaú. Eu sou Isaú. Aí ele falou assim: então chega aqui, deixa eu apalpar. Quer dizer, ele não acreditou na fada, ele quis palpar para ver se era Isaú. Ei, cuidado com o engano, meu irmão. Aleluia. Jacó, ele quis usar de esperteza para enganar o seu próprio irmão. Aleluia. Para tomar aquilo que não era para ele. E muitas vezes, se nós não vigiar, irmãos, nós deixamos o Espírito usar dessa maneira. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, que está na minha vida e na sua, não aceita essa atitude. Verdade. E aí, irmãos, ele pôs lá, que a mãe dele, antes dele, vestiu ele. Não pode deixar que eu vou pôr a roupa de Isaú em você. Pois ele tudo vestiu a mão dele, os braços. E ele chegou, quando Isaac palpou os braços, ele falou assim: os braços é de Isaú, mas a mão e a voz é de Jacó. Aleluia. Aleluia. Quem tem o Espírito de Deus, mesmo que está velhinho, Deus não deixa ser enganado. Porque o meu Deus, ele revela o oculto escondido. Não adianta enganar. Porque o nome de Jacó já significa enganador. Você já pensou coisa terrível? Aí ele falou: eu sou Isaú, pai. Come, eu trouxe o guisado para que a tua alma me abençoe. Aleluia. E ali ele começando, insistindo com Isaac, meio duvidoso, ele acabou comendo o guisado e abençoou a bênção que era do outro, deu para Jacó. Aleluia. Quando lá no capítulo 33, Isaú chega e com guisado para o pai dele. Aleluia. E ele: pai, eu sou teu filho, Isaú. Trouxe aqui um guisado que tu pediste, mas eu já comi o guisado. Já trouxe o guisado para mim. Aleluia. Ele falou: mas foi Jacó, é o teu irmão, e eu dei a bênção para ele. Aleluia. Aleluia. Isaú ficou triste, falou: mas meu pai, o senhor não tem nenhuma bênção para me dar? Deus. Se eu não tenho nada, insiste com o pai dele para abençoar. Ele falou: não, seu irmão já deu a bênção. Aleluia. E ele ficou bravo.
de Saul. Deus. Porque era para ele a bênção, não era para o outro. Mas o outro foi na frente e correu para pegar. Mas Deus é aquele que vê tudo. Diante dos olhos de Deus, nada passa. Deus ouve e Deus vê. Aleluia. Mas mesmo assim, meu Deus é misericordioso. Quando chega ali no violino, a palavra 28, o próprio Isaac fala para Jacó: vai embora para a casa do cemitério, até que a ira acaba no coração do seu irmão. Vai embora. E ele pegou e foi. Aleluia, Jesus. E Isaac ficou sabendo que ele foi. E ali, de repente, começou Deus mudar a história de Jacó. Aleluia. Porque de repente Jacó vai, aleluia, o inteiro foi andando, daí a pouco ele encontra lá, ele deita em cima de uma pedra e faz da pedra um travesseiro. Quando ele dá um cochilo, ele tem uma visão. Aleluia. Que uma escada muito grande apareceu ali para Jacó. E Deus estava em cima da escada. Os anjos em cima. E falou com Jacó: essa terra que tu estás deitado, eu te darei. Aleluia. Agora a igreja pergunta: mas ele enfrentou tudo isso e Deus acolheu ele e abençoou ele? É coisa de Deus, irmãos. Nós não podemos entender o mistério de Deus. Deus, ele sabe trabalhar e nós não sabemos nem o que fala. Verdade. Então, aí eu fiquei pensando: meu Deus, esse homem prontou tanto. E agora, por que o Senhor não avisou? Por que não deu para Isaú? Que Isaú não fazia parte dos filhos de Israel. Então Jacó já tinha um nome de Israel, que Deus deu um nome para ele. Aí deixa ver, irmãos, quando ele chega, aí pegou, e ali chega aqui no 32, no 22, Jacó vai para o val de Jaboque. E diz a palavra de Deus, pastor, que ele chegou e levou todos os bens. Levou todos os bens com ele, a família. Só que Deus não queria a família junto, que o negócio era com ele. Deus queria o encontro com Jacó. Aleluia! Porque antes ele já tinha apresentado, e Deus não ia deixar ele com as atitudes que ele tinha. Então Deus tinha que ter um encontro para mudar a vida dele. E essa palavra, esse versículo 22, narra o momento em que Jacó, antes de encontrar o seu irmão Esaú, atravessa o val de Jaboque e luta com um homem misterioso. Uma teofania ou uma manifestação divina. Olha só, e esse episódio simboliza a transformação de Jacó. De suplantador torna-se Israel, aquele que lutou com Deus. Suplantador, enganador, tornou-se aleluia, o Israel. O nome dele é Israel. Agora era diferente, mas Deus precisou. E quando ele foi para lá, a Bíblia diz assim, que Deus fez ele passar toda a família primeiro, e ele ficou sozinho. E aí quando veio o anjo do rio, o val de Jaboque era um rio que você podia passar e ser. Não tinha, você passava, você andava. Aleluia, Jesus. E ali diz que a família atravessou e ele ficou, foi aonde ele teve um encontro com o anjo do Senhor. Este homem misterioso. E ele começou a lutar com esse anjo. E lutava,
e falava que ele queria a bênção. Jacó queria a bênção. E lutando. Aí esse homem misterioso viu que ele não parava, tocou na juntura da coxa dele. Feriu. Aleluia. Oh, Aleluia. porque precisava tocar, ferir, para ele ter consciência que ele não poderia ser mais aquele Jacó trapaceiro, enganador, mas sim o homem de Deus, a pessoa que Deus levantou para fazer a obra. É coisa linda. Deus, ele não olha. Deus, por isso que a Bíblia diz, meu irmão, que ele não veio para o são. Ele não veio. Ele veio para os doentes. Ele veio para os perdidos. Aleluia. Então veja bem, irmãos. Agora ele torna Israel e ali lutou com Deus, marcando uma mudança de caráter e total dependência divina. Deus mudou o caráter dele naquela hora. Quando ele recebeu o toque que feriu, que ele começou a sentir dor, Deus mudou o caráter dele naquele momento. Como se Deus estivesse falando: você não pode nada, mas eu sou tudo. Agora você é outro homem. Aleluia. Deixou marcas. Mas ninguém falava: a alva está subindo, me deixa aí. Jacó disse: eu não vou te deixar enquanto não me abençoar. Deus. E aí foi quando ele recebeu a bênção. Coisa linda, irmãos. Muitas vezes Deus permite algo na nossa vida para mudança, para a nossa vida. Aleluia. Para ter um encontro conosco, para mudar o nosso modo de viver, o nosso caráter, o nosso modo de pensar, porque Jacó precisava para ter essa transformação. E foi lindo a obra que Deus fez na vida de Jacó. Aleluia, Jesus. A solidão, Jacó ficou sozinho. Jacó faz passar sua família dele, ficando sozinho. Isso representa o confronto pessoal necessário com Deus. Ele despido de suas posses e manipulação. Deus consertou ele, Deus tratou com ele, fez ele se transformar, fez ele reconhecer. Aleluia, Jesus. Então esse encontro dele com o anjo foi para uma mudança. Aleluia. Quando Deus permite algo na nossa vida, é porque quer nos moldar. Aleluia. Ele quer nos transformar. Ele quer fazer de nós um vaso novo, uma pessoa que Ele possa confiar de usar na terra. Verdade. Jacó tinha uma necessidade mesmo. Ele era meio ansioso. Tudo ele queria fazer, ele queria. Para começar, ele nasceu da raiva, no calcanhar do meu irmão. Então ele era desse tipo de pessoa. E quando tem a coisa, ele vai e não espera, ele quer, né? Mas Deus não é assim. As coisas acontecem no tempo do Senhor. E nós que servimos o Senhor, temos que entender que tudo vai dar certo, mas no tempo do Senhor. No tempo de Deus, a Deus faz acontecer. Mas quando nós queremos passar na frente e querer fazer, ultrapassar aquilo que Deus tem na nossa vida, a gente bate a cabeça, dá tudo errado e ainda quer culpar Deus. Mas Deus, Ele não manda. Se Deus não mandou, se Deus não falou, não adianta você ficar inquieta, não adianta você descabelar, não adianta você querer fazer. Já parece que ele precisou dele ter um encontro com Deus para Deus mudar ele, amém? Ele sentia medo de Saul. Por quê? Porque ele enganou. Uma conta a gente faz mal para outra e tem medo da pessoa, porque sabe que vai ter troca. Se não for crente, vai ter troca. E ele tinha medo do irmão, porque ele sabia que ele fez errado. Depois que ele foi em encontro com Deus, ele começou a sentir na pele a maldade que ele fez com o irmão. Sabe quando
nós temos o Espírito de Deus, nós começamos a sentir na pele o que o meu irmão está passando. Aquilo que o irmão está passando, mas quando nós não temos o Espírito de Deus, a gente só quer para nós. Não está nem aí com ninguém. Mas Deus nos transforma e nos liberta. Porque quando nós aceitamos Jesus, Deus vai trabalhando na nossa vida. Não ficamos do mesmo jeito, não. Jacó foi transformado. Aleluia, Jesus. Sentia medo do irmão. Buscou a proteção divina. Está vendo? É muito igual nós. Espera o vento soprar. Espera, tem medo de alguma coisa. Vai, vou correr. Deus me guarda. Fez o errado, irmãos. Tu ultrapassou, tu fez. Ele foi ultrapassado, ele foi parceiro. Ele enganou, mas ele sabia que Deus ia ter conta com ele, que ele ia pagar por aquilo que ele fez. Meu pastor pregou que a consequência do erro não tem como nós escapar. E Jacó teve consequência, mas Deus fez ele se humilhar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu gosto de Deus. Ele reconhecendo que sua própria astúcia não era suficiente. Aí ele viu que a astúcia dele não era suficiente. Ele precisava agora de Deus ajudar ele. Coisa boa é quando a pessoa sente essa necessidade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos buscar Deus, precisa de Deus e não busca. Às vezes está lá no curado, está em cima da cama, mas você fala de Jesus, aí eu não quero. Mas aí precisa ir para o profundo do leito ali para poder reconhecer que não é nada e Deus fazer a obra. Aleluia. Coração de pedra. Deus. Acha que é alguma coisa e sem Deus nós não é nada. Nós precisamos de Deus todo dia, irmão. Todo momento, na abundância, na saúde, na riqueza, na doença, na pobreza, na falta do dinheiro, na falta do alimento. Em todo momento nós precisamos de Deus. Ninguém pode viver sem Deus. Mas Deus é aquele que faz. Transformação de caráter. A luta que ele durou a noite toda, olha, serviu para quebrar a autossuficiência de Jacó. Serviu, poxa, como já falei, e dependesse totalmente de Deus. Deus precisou, coisa linda, e Deus fez, e ele foi obediente, ele foi quebrado, ele foi transformado. Aquele mal de querer o que é dos outros, Deus tirou. Deus transformou o ego dele. Deus transformou Jacó numa pessoa que tem amor, uma pessoa agora que quer ajudar, devolver para o irmão. Inclinou no capítulo 33, se não me falha a memória, vem ele e a família todos inclinaram perante Esaú e falou: meu Senhor, olha que coisa linda. Diante de Esaú, ele tratou Esaú de meu Senhor. Ele teve que se humilhar. E nessa humilhação foi que Deus engrandeceu Jacó. Ele queria ainda devolver para Esaú, mas Esaú falou: não, fica para você. Aleluia. Fica para você. A palavra de Deus diz que eles abraçaram e choraram. Deus uniu novamente. Deus fez a aliança de Jacó com Esaú novamente. Deus não se agrada de divisão. Deus não se agrada de ficar um contra o outro. Mas Deus agrada da união. Que você abraça o teu irmão. Que nós venhamos abraçar a igreja. Que nós venhamos abraçar o pastor. Que nós venhamos abraçar e andar junto na caminhada.
muitas vezes a gente, em vez de esperar, ainda murmura, você murmura, aí a gente murmura, perde a bênção. Então, o que eu aprendi aqui é ficar calado, é passar calado, porque Deus está permitindo para fazer mudança. Aleluia. Jacó estava diante de uma travessia. Olha só, ele precisava deixar um lugar e ir para o outro. Ele tinha que fazer isso. Aleluia. Para ele receber a mudança de vida, a transformação, ele teve que fazer isso. Aleluia, Jesus. Há momentos que não podemos permanecer no mesmo lugar. Tem lugar que não é para nós ficarmos. Tem lugar que nós temos que saber o lugar que nós vai, o lugar que nós pisa, porque a gente tem que ver se ali está sendo bom, se ali tem Deus, se ali tem Jesus. Se não tiver, irmão, sai, vai procurar, porque Deus quer trabalhar na minha vida e na sua. E Jacó teve que fazer isso. Oh, glória. Jacó levou tudo que ele levou, ele achou que ia passar junto, mas Deus deixou ele sozinho. Porque quando Deus quer falar comigo, é eu e ele. Segredo de Deus, Deus não fala com você. Quando a coisa é comigo e Deus, não adianta. Deus até não permite ninguém vir, não permite ninguém chegar perto. É eu e Jesus, é você e Deus. É ali que Deus vai fazer a obra. Então não adianta contar com o irmão, não adianta reclamar com a irmã, não adianta querer dar um jeitinho para Deus, porque Deus não precisa de jeitinho. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer operar, Ele opera. E quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Tudo isso, a travessia, era um propósito de Deus para encontrar com Jacó. Você vê que coisa, a gente, Deus, o próprio Deus, permitiu tudo isso para poder ter um encontro com Jacó. E Deus é tão misericórdia, meu geral, que Ele ainda espera o tempo para Ele fazer isso. Aleluia. E Ele fez, e Jacó recebeu a vitória. E nós vamos sair daqui abençoados também. Vamos sair daqui, mas Senhor, tira o engano da minha vida. Deus, me converta. Não deixe eu querer nada do que é do mundo. A ambição é uma coisa horrível, que a gente nunca está contente com aquilo que a gente tem. A gente quer que o irmão tem, eu quero também. Meu colega tem, eu também preciso ter. Não, você está tendo aquilo que Deus preparou para você. No tempo certo, Deus vai te dar, mas não tenha ambição nas coisas dos outros. Aleluia! Deus é bom demais. O capítulo mostra que aquela noite seria decisiva. Era decisão, era resposta de Deus na vida de Jacó. Oh, glória! Jacó saíra daquele encontro transformado. Às vezes Deus permite a travessia para nós preparar para uma nova fase. Deus faz nada em vão. Não questiona Deus. Deus, se está permitindo algo, quer que você tome uma atitude, uma decisão. É aqui, Jacó teve que tomar a decisão, atravessar. E ele fez isso e Deus deu vitória. Porque Deus queria dar uma nova fase para Jacó. E Deus quer dar uma nova fase para nós nessa noite. Aleluia, Jesus. Não tenha medo da travessia. Não tenha medo da travessia. Deus pode estar usando, olha só, esse momento para preparar você para uma nova história. Tudo Deus sabe o que faz. Ele prepara da maneira dele. Se nós precisamos ser espremido, Ele vai exprimir. Se nós precisamos tomar uma rapada de Deus, Ele vai bater. Porque Ele ama e Ele quer mudar a história da nossa vida. Aleluia. Talvez a tua história
não está se agradando você. Talvez você está passando por um momento que você fala, mas que vida é essa? Eu estou na igreja e não sai disso. Talvez Deus precisa, glória, Aleluia. permitir algo para poder você saber que Ele quer te dar uma nova história. Isso não é para te matar, isso não é para você afastar do Senhor, é para tu chegar mais perto e dizer para Deus: me perdoa e obrigado por trabalhar na minha vida. Porque quando Deus faz, Ele faz. Não tem ninguém que impede. Não tem aonde eu correr. Aleluia. Não tem. Tem um ditado muito: se correr, o bicho pega. E se ficar, fica pior também. Tem jeito. Aleluia. Então, filho, nós temos que deixar isso. Ai, irmão, para de querer saber o porquê. Quem quer isso? Para que isso? Você tem que perguntar para quê? Será que o Senhor vai fazer através disso que eu estou passando? Aleluia. Então você já está sabendo hoje. É para dar uma nova história para você. É para dar uma nova fase para você. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo a tua caminhada. Deus está vendo que tu está esforçando. Deus está vendo que tu está fazendo. Mas pode esperar que Deus vai bradar do alto dos céus e vai assinar a tua vitória nesta noite. Saia daqui contente. Deus te ama. Deus amou Jacó. Deus não jogou Jacó fora. Deus transformou Jacó. E é isso que Deus faz. Deus não joga ninguém fora. Deus pega e faz a obra da nossa vida. Ele vai trabalhando no nosso coração, na nossa mente. E não te preocupa, porque Deus, Ele perdoa. Quando nós se arrependemos daquilo que façamos, Ele perdoa. Então Deus já te perdoou. Então não precisa ficar preocupado. Se Deus perdoou, aqui para frente é outra vida, é nova vida. Amém? Palma para Jesus.